Nós seguimos com o nosso programa, a sua revista eletrônica de todas as tardes, o nosso Tudo Posso. O assunto agora, bromidrose e hiperidrose. Sabe o que é isso? Suor excessivo, muitas vezes acompanhado com um cheiro nada agradável. Será que tem solução? Aliás, também, né? Qual que é a diferença entre os dois? Hiperidrose e bromidrose. Para responder tudo isso, aqui ao meu lado, eu tenho o cirurgião plástico, perito do Instituto de Medicina Social e Criminologia do Estado de São Paulo, Dr. Alexandre Kataoka. Dr. Alexandre, boa tarde, bem-vindo. Obrigado, mais uma vez. Obrigado pela presença novamente com a gente aqui. Obrigado. Vamos definir a diferença entre os dois, hiperidrose e bromidrose. São duas entidades diferentes que acontecem na mesma região, tá? Então vamos lá, hiperidrose. Hiperidrose é o suor excessivo, é quando aquela pessoa que transpira demais e aí começa a molhar a camisa, molha as roupas. Forma aquela tradicional pizza embaixo do braço. Exatamente. É isso. Exatamente. Perfeito. Isso. Isso é hiperidrose, suor excessivo. E a bromidrose não. Às vezes a pessoa nem tem o suor excessivo, só que tem o odor excessivo. Entendi. É aquele que todo mundo fala, nossa, o CC dele tá fogo hoje. Na verdade, muitas vezes isso não tem nada a ver com higiene, a maioria das vezes não tem nada a ver com higiene, são pessoas que têm uma higiene até maior, ou seja, é uma pessoa que toma 5 banhos por dia, usa desodorante pra caramba e mesmo assim está transpirando e está cheirando muito forte. Mas o que causa então essa bromidrose, doutor? Então, a bromidrose é um desbalanço das células que produzem um pouquinho de gordura embaixo do braço, porque toda a nossa pele tem algumas células que são as glândulas apócrinas, que produzem uma hidratação para a pele. Só que aí acontece que em algumas regiões começa essa hidratação a ser muito louca, começa a expelir muito... É exagero. Exagero. Aí vem uma bactéria nessa região, coloniza essa região e essa bactéria com os restos celulares exalam esse cheirinho. Então a bactéria ela vem depois. Vem depois. Dessa produção em exagero, seria Mais isso? ou menos, porque as bactérias estão no nosso corpo, né? Então nós convivemos com elas. Por quê? Muitas vezes elas fazem a limpeza celular, isso é normal. Só que algumas dessas bactérias, elas estão no folículo piloso e elas começam a proliferar. Tem bactérias do bem e bactérias do mal. Sim, seria sim, isso, né, exatamente. O nosso corpo ele é infestado de bactérias, só que isso é um desbalanço, ou seja, começa a ter mais bactéria que não é boa, começa a ter esse problema. Doutor, e nesse caso então, bromidrose, né? Esse excesso de odor. Esse cheirinho nada agradável. Sim. Como resolver essa situação então? Então, tem algumas medidas clínicas que a primeira coisa a pessoa já tem que saber. Alguns alimentos que não podem comer. Comeu vai ter mais odor, como alho, cebola, derivados do café, da cafeína. Sabores muito fortes, seria isso? Condimentados, altamente condimentados. A pessoa tem que tomar cuidado. Então é aquele cara que toma 2 litros de guaraná, 2 litros de refrigerante à base de cola. Opa! Cerveja, o álcool também. O álcool ele tem uma relação direta com a bromidrose. Então, pessoa que tem esse problema, já não vou fazer o uso desses alimentos. Uma outra coisa que é muito importante, procurar um médico. Vai procurar um clínico, vai procurar um endocrinologista, vai procurar um cirurgião plástico, um dermatologista. Por quê? Muitas vezes esse é um primeiro sinal de alguma doença mais grave que está aí por trás. Pode estar associado a alguma outra doença? Pode estar associado sim a algumas doenças. O mau odor, ele pode estar associado a um diabetes que está descompensado, algumas doenças do fígado, algumas doenças da suprarrenal e inúmeras outras doenças. E até mesmo doenças psiquiátricas, que aí a pessoa fala, eu estou cheirando estranho. Na verdade, ela não está cheirando estranho. Isso é um desbalanço da própria cabeça dessa pessoa. Mas, doutor, a pessoa percebe que ela tem esse cheiro? Então, essa é uma pergunta bem legal, porque muitas vezes a pessoa não percebe. Ela se acostuma com esse odor e não percebe. As pessoas em volta começam a perceber e começam a falar. Mas não é um cheiro que, de repente, surge de uma hora para outra? Uma descompensação que, de repente, dá um start Rafa, ali? Não é bem assim. Não? Tem gente... A maioria das pessoas começam na adolescência. Então, começa na adolescência porque tem a mudança hormonal. O que é comum. Na adolescência é normal isso. O garoto que tem aquele chulezinho, o CCzinho, isso é completamente normal. O normal é permanecer e continuar isso na vida adulta. Aconteceu isso, vai procurar, vai ver se não tem alguma outra doença associada. Isso é muito importante. Tá? Então, na verdade, tem que recorrer aos amigos nesse caso. Sim, e assim, os amigos também têm que saber que a grande maioria dos casos não tem nada a ver com higiene, tá? Entendi. E aí esse é o cara que é um motivo de chacota, é o cara que sofre o bullying no trabalho e muitas vezes o que eu vejo, que chegam no meu consultório, pacientes que já tentaram suicídio por conta disso.
Porque não tem uma vida social, não tem uma vida social adequada, não tem relacionamento amoroso, não tem relacionamento social e não tem relacionamento no trabalho. Isso é muito importante. Por quê? A pessoa fica reclusa na casa dela, vira uma bolha a casa dela e ela não sai para lugar nenhum. Mas, doutora, a pessoa chega então lá no teu consultório com bromidrose, reclamando disso. Certo. Qual que é o tratamento então? Então, o primeiro tratamento é clínico, né? Então a gente tenta associar desodorante, a gente tenta associar medidas clínicas como alimentações diferentes, etc, etc. Não deu certo. Podemos recorrer para a toxina botulínica. Toxina botulínica, cerca de 30% a 40% dos casos tem resultado legal. A toxina botulínica, ela vai fazer uma paralisação naquela região, seria isso? Mas é uma paralisação da sudorese, ou seja, do suor. Da glândula apócrina, que é essa glândula do cheirinho, não paralisa tão bem. Por isso que algumas pessoas têm bons resultados, outras não. Terceiro passo, não deu certo, é cirúrgico. Tá? A cirurgia, o problema da cirurgia, eu gosto de falar para todo mundo e deixar bem claro, ela vai ficar com uma cicatriz grande. Não existe uma cirurgia sem cicatriz. Corta a axila? Corta a axila, se é a bromidrose na axila, corta-se a axila, é retirada a pele com o tecido que está lá abaixo. Então, vai embora um pouquinho de pelo, vai embora glândulas sudoríparas e vai ficar com uma cicatriz grande. E não volta? Então, isso é uma pergunta que todo mundo faz. E não volta? Na verdade é o seguinte, a gente vai tirar um pedação de pele. Geralmente eu lipoaspiro, então eu faço uma lipoaspiração em volta para tirar o máximo de glândula, mas não é 100%, tá? A pessoa volta a ter um pouquinho de odor normal. Ué, se eu ficar sem tomar banho, se você ficar sem tomar banho, no outro dia todo mundo tá, opa, esse cara tá fedidinho, é normal isso. Isso é o comum. A pessoa vai voltar a ter essa sudorese que é normal. O grande problema é que 5% das pessoas que fazem esse tratamento podem ter a reativação das glândulas, tá? Por um fenômeno que a gente não sabe como acontece, mas reativa. No caso da hiperidrose, eu sei que os procedimentos são os mesmos. Mais ou menos, Rafa, porque muda um pouquinho, porque na hiperidrose a gente tem um outro tipo de cirurgia, que é o cirurgião torácico, que faz, chama simpatectomia. É uma cirurgia por vídeo, que colocam os trocárteres, né, que vai lá dentro e queima lá dentro. Pelo peito, é isso? Vai pelo peito. São 3 furinhos que são feitos e vai queimar o lugar onde faz que produz o suor, mas que dá o estímulo da produção do suor. Tá, mas na hiperidrose, existe a possibilidade desse suor ele migrar para outras partes do corpo. Isso, a sudorese compensatória, isso é muito comum acontecer. Na bromidrose não, porque ela não vai compensar. É um cheiro concentrado ali. Concentrado naquela região, isso, é uma concentração das glândulas daquela região. Então, geralmente é na região da axila, região pubiana, né, que algumas pessoas têm, e nos pés. O senhor falou sobre desodorante. Como que eu escolho um desodorante adequado? O certo seria a pessoa ir num dermatologista e falar, doutor, eu não estou me dando bem com esse desodorante. O médico fazer uma análise daquela pele e falar, o melhor desodorante para você é esse. Por quê? Há desodorantes para cada tipo de pele, para cada pessoa. Você pode se dar bem com um ótimo desodorante, que para mim não vai fazer efeito. Então, se a pessoa não vai no médico, vai ser por tentativa e erro. Vai usar um, não deu certo, usa outro, vai usar outro e vai usar outro. Eu tenho o caso de pacientes usar 30, 40 marcas diferentes, entendeu? E nenhum dá certo. Opa, se nenhum dá certo é porque essa pessoa está com um problema. Desodorante com cheiro, com perfume, seria pior? Porque é aquela coisa, né? Quando tá com um odor forte, você misturar os cheiros é terrível, né? Então aí é melhor ficar sem odor mesmo. Nós temos um mercado hoje, para falar em desodorante, não vou fazer propaganda da marca aqui, né? Mas tem um que, por exemplo, você aplica na noite anterior, antes de dormir, para ele fazer efeito no dia seguinte. Isso. Tem funcionado? Tem funcionado, para algumas pessoas é muito bom, principalmente para alguns tipos de hiperidrose e bromidrose também, que eles são a base do alumínio, né? O alumínio ele faz um ressecamento local, só que tem que tomar um pouco de cuidado. Não é inócuo 100%. Por quê? Ele vai causar uma oxidação da pele. O que é a oxidação da pele? A pele vai ficar preta naquela região. Vai escurecer. Então, vai escurecendo. Com o tempo vai escurecendo. Não tem como, né? Há uma oxidação, o alumínio causa esse tipo de oxidação. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Roupa. Cuidado na hora de escolher a roupa. Putz, fantástico também. A pessoa que tem a bromidrose, que tem a hiperidrose, use roupas mais frescas. Não vai usar roupa sintética. Tecidos mais fechados, né? Tecido sintético é um meio propício para a proliferação de bactérias, porque é quente e úmido. O ambiente que fica quente e úmido, vai bactéria lá, começa a proliferar, é uma estufa. A pessoa faz uma estufa do corpo, então vai cheirar mais. Isso não é só para quem tem hiperidrose e bromidrose. Roupas sintéticas, o ideal é não usar.
roupas íntimas, por exemplo. Pô, roupa íntima tem que ser à base de algodão, tem que respirar, porque senão é proliferação bacteriana. Eu lembro quando eu fazia reportagens, né, entrevistava jogador de futebol, acabava o treino, acabava o jogo, entrar no vestiário ou mesmo ali no gramado. Sim. Era muito mal. Mas você viu como os tecidos mudaram. Mudaram hoje, muito, né? É tudo dry fit. Hoje a gente vai para academia com dry fit. Exatamente. Né? Isso é para quê? Para você, esse suor ser evaporado, né? E vai evaporar. Agora você usa... Antigamente tinha aquelas camisas de poliéster, né? Que era o que usava, até brilhava. Nossa, é linda. Não, é linda, mas é péssima. Por quê? Não deixa você transpirar adequadamente. Vai ficar uma estufinha, vai proliferar bactéria e você vai ficar fedido. A cor da roupa vai interferir de alguma forma? Interfere de alguma forma pela absorção da... Por esquentar, Sim, né? Você vai preto, usar a gente sente o preto. Isso, roupas escuras, né? Azul marinho, preto. Poxa, tenta evitar. Lugar que tá sol, evita isso para você não virar uma estufa, né? Não vire uma estufa. Bom, falamos bastante sobre a bromidrose. Hiperidrose, doutor. Vamos lá então. Hiperidrose, suor excessivo, né? A pessoa fica molhada, que nem você falou, fica aquela pizza embaixo do braço. Para isso, tem alguns tratamentos como os desodorantes. Os desodorantes eles têm uma ação até melhor na hiperidrose do que na bromidrose, né? E algumas medidas também, tanto medidas clínicas básicas, né? Como a pessoa usar roupas mais frescas, a pessoa, quando for fazer atividade física, poxa, não vai fazer atividade física com camiseta sintética, porque senão ela vai transpirar pra caramba. Quando está nervosa, tem alguns tratamentos que são os biofeedbacks, tratamentos mesmo psicológicos, para a pessoa conseguir deixar esse nervosismo menor. Isso é uma coisa legal também, que ajuda para muita pessoa que tem hiperidrose. E por fim é o tratamento cirúrgico, esse que eu já falei, que é com cirurgião torácico. Muita gente me procura. Não é com dermatologista, cirurgião plástico? Hiperidrose, quando chega no tratamento da simpatectomia, é o cirurgião torácico que tem que fazer. Porque é uma cirurgia por vídeo, que vai entrar na cavidade pulmonar e aí vai queimar lá dentro. Mas, doutor, eu lembro que o senhor já citou pra gente aqui uma cirurgia que você desconstrói a axila. Sim. Onde entra? Sim. Na hiperidrose a gente pode fazer isso também. Quando a gente faz uma microlipoaspiração da região da axila, ajuda pra caramba na hiperidrose. Por quê? A gente vai tirar o excesso dessas glândulas, que são glândulas um pouquinho diferentes. São glândulas do suor, que são glândulas apócrinas, são écrinas, não apócrinas. A apócrina é essa que dá o cheirinho. A écrina é a que sai o suor mesmo, o líquido mesmo. A gente vai lá e desconstrói isso, tira essa parte, melhora também. Só que, geralmente, quem tem hiperidrose, não tem hiperidrose só num lugarzinho, começa a ter hiperidrose em outras regiões. Então, E aí a possibilidade de migrar, inclusive, é muito grande. Então, a pessoa tem na axila ou tem na mão. Você faz a cirurgia da simpatectomia, pode migrar para as costas, pode migrar para o pé. Isso pode acontecer, que é uma hiperidrose compensatória. Eu lembro, inclusive, de uma amiga, né, de uma garotinha, a gente estudava junto, né? E ela ia para a sala de aula e ela levava um estojinho, um jeans de tecido, porque as mãos pingavam. Tinha que ficar secando. E ela ficava o tempo todo secando a mão. Eu mesmo, Rafa, eu sou um portador de hiperidrose troncofacial. São dois. Eu sou um portador de hiperidrose troncofacial e eu lembro da minha adolescência, era terrível, porque eu ia fazer prova, molhava a prova, porque eu ficava pingando. Hoje melhorou e isso tem uma melhora na vida adulta e quando não melhora, que nem toxina botulínica no caso de troncofacial, eu mesmo já fiz, na parte do couro cabeludo, ajuda muito e realmente ajuda bastante. Quer dizer, esse suor que escorreria justamente da testa, você fica pro rosto, consegue controlar. Eu tenho um pouquinho no tórax, que é o compensatório mas nada que hoje me cause problemas. Por isso que você tem que procurar, quando causou problema, tem que procurar um médico. Tem que fazer uma avaliação adequada, tem que fazer uma avaliação séria para não ter mais problemas. E teve uma informação que o doutor Alexandre trouxe para a gente aqui, que o nosso comportamento interfere muito. Muito. Então, muitas vezes, o trabalho associado de um dermatologista, cirurgião plástico e um psicólogo, por exemplo. Poxa, quantos são os pacientes que eu encaminho sim para psicólogo antes? Tá? Eles falam, mas eu não sou louco. Primeira coisa, psicólogo, psiquiatra não é para tratar louco. Tá? Psicólogo e psiquiatra é para te deixar bem. Tá? E isso não tem nada a ver louco ou não louco, é para te deixar bem. E muitas vezes a pessoa está passando por algum momento que não está legal. Tem que fazer um tratamento antes sim, para saber se não é esse problema que está causando tudo isso. Doutor, vamos falar de bolso agora? Porque é o seguinte, né? Quando a gente fala em hiperidrose ou bromidrose, isso é estética ou dá para compensar de uma forma? Então vamos lá. Hiperidrose hoje a gente já tem CID para isso, né? Então os planos de saúde para quem acabam cobrindo a cirurgia da simpatectomia, tá?
que é uma cirurgia cara, não sei o valor, mas é bem caro. O paciente é entubado, por sinal, não é? Entubado, cirurgia com anestesia geral, feita em hospital, é uma cirurgia grande, tá? Da bromidrose a gente tem um sério problema, porque isso não existe, entendeu? Teoricamente não existe uma doença bromidrose, tá? A gente sabe que tem esse desbalanço, eu trato bastante pacientes com isso, mas não existe uma doença chamada bromidrose. E os planos de saúde acham que isso não é balela, entendeu? Isso daí não existe, a gente sabe que existe, sabe qual é o problema. Então é um grande problema, tá? Alguns hospitais no SUS parece que fazem, eu não sei onde tem isso, mas parece que fazem. O ideal, sempre procurar um dermatologista, cirurgião plástico, endocrinologista ou um clínico geral para ter uma avaliação correta, tá? Porque muitas vezes, eu tenho bromidrose, e não é bromidrose, você tem uma doença mais séria aí por trás. Perfeito. Bom, importante é sempre investigar. Investigar. Né? Não tratar, puxa, que nem... Já foi paciente com queimadura de 3º grau no meu consultório. Que besteira fez, doutor? Formol, passou formol. Tá uma moda na internet, tem alguns grupos de bromidrose na internet que falam, passa isso, passa aquilo e passou formol. Formol é difícil até no profissional da saúde comprar, não sei como conseguiu, e queimou, causou uma queimadura de 3º grau. A partir do momento que teve a queimadura, cicatriz para o resto da vida, não tem o que fazer. Esse é o problema de Facebook, internet, Dr. Google. Nossa, é muito fácil, né? Agora o trouxa aqui estudou 10 anos, né, para fazer esse tratamento adequado e a pessoa não procura. Então procure, tem dúvida, procure o médico, ele será o melhor para explicar, informar o que deve ser feito. Homens e mulheres, um ou outro tem pretensão maior? Olha, então... Antigamente eu achava que homens tinham mais, né? E hoje eu estou vendo que a nossa casuística não. É muito parelho entre homens e mulheres. Raça, o pessoal acha que algumas raças têm mais, então oriental, negro também não. O que eu vejo tem uma distribuição homogênea entre as pessoas. É que algumas pessoas procuram mais, algumas classes sociais acabam procurando mais, mas na verdade tem uma distribuição bem... Eu perguntei sobre homens e mulheres justamente pelos hormônios femininos, né? Então... E é uma pergunta bem adequada, eu também achava isso, né? Quando eu comecei a pesquisar isso, que é um assunto que é relativamente recente, a gente começou a ver que na adolescência, realmente, os homens têm o boom da testosterona e aí acomete mais, mas na vida adulta não. Isso daí fica parelho, fica meio a meio aí entre homens e mulheres. Perfeito. Então, recapitulando para vocês hoje, estão acompanhando o nosso programa, com o doutor Alexandre Kataoka falando sobre bromidrose e hiperidrose. Só para explicar então para vocês, né, a diferença mais uma vez sobre as duas. Hiperidrose, esse excesso de suor. A bromidrose nem sempre precisa ter o suor, mas esse odor... É o odor característico desagradável, disso. Né? É um odor muito forte, é um odor que a pessoa sabe. É o típico que ele fala, é o CC. É o CC. É um cheiro que se assemelha à cebola, é um cheiro... É o típico, é o cheiro do CC. Tá? E aí muitas vezes a atividade nossa social fica comprometida? Muitas vezes não. Eu falo para você, quem tem bromidrose, 100% dos casos isso, tem... Né? Um problema social e afetivo associado. 100% dos casos. Perfeito. Mais uma aula com o doutor Alexandre Kataoka. Obrigado. Quem sou eu para falar aula? O que é isso? Para com isso. Isso é muito... Não, mas eu acho que é esclarecedor que muita gente sofre desse problema e nem sabe que tem. Esse é o problema. Doutor, obrigado mais uma vez. Obrigado, viu? Vamos fazer intervalo agora. No próximo bloco, Lucas Mendes está com a gente. O Lucas, ele é diretor, crítico de cinema. Daqui a pouquinho tem dicas de filmes para você curtir esse final de semana. O clima tá friozinho aqui em São Paulo, ameaça chover, E aí, o que você vai fazer? Dicas de filme então, e dessa vez são filmes de comédia. Vamos rir um pouquinho, né? Vamos fugir um pouco da tragédia da vida real. Socorro, né? A gente já volta.